Olá, tudo bem com você? Falar de cinema é falar de um mundo mágico que por vezes nos traz alegria, tristeza, esperança, medo. Os sentimentos que a telona desperta nas pessoas são os mais variados. Há quem diga até que gostaria de morar dentro de um filme para viver em plenitude aquela história que está sendo rodada. Os Estados Unidos é um dos locais onde se concentra parte dos maiores estúdios de cinema do mundo. Quem é que nunca ouviu falar das grandes produções hollywoodianas, não é mesmo? Mas muitos países menores e com menos tradição na produção de filmes estão cada vez mais se destacando neste mercado. Um exemplo disso é o Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre o mundo do cinema e também saber como anda a produção brasileira de filmes. Depois disso, a gente vira a página para continuar falando de filme, mas aí sobre a produção independente de curtas, médias e longas. Como será que Curitiba trabalha neste mercado? Quer conhecer alguns exemplos? Então fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. Muita gente torcia o nariz quando se tratava do cinema brasileiro. As salas espalhadas pelo país lotavam muito mais quando se tratava de uma estreia americana do que de um filme nacional. Mas essa realidade está mudando de alguns anos para cá. A indústria de filmes do Brasil vem ganhando mais espaço e respeito também no meio. Para conversar comigo sobre o cinema brasileiro e também o cinema mundial, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio o Marden Machado, que além de coordenador de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, é crítico de cinema. E é com o Marden do Cinema que eu quero bater um papo hoje. Tudo bem, Marden? Tudo bom, Rafael. Que bom, obrigado pela sua presença aqui. Prazer é meu. Marden, para a gente começar, eu gostaria que você contasse para a gente como é que você se inseriu nesse mundo, né? E é algo voltado à sua infância, né? Pelo que eu andei sabendo aí. Eu gosto de cinema desde que eu me entendo por gente. Ainda muito pequeno, meus pais iam ao cinema e me levavam ainda no colo. E à medida que o tempo foi passando, se tornou um hábito lá na nossa casa, era religioso, todo domingo, todo sábado, tendo algum filme, e felizmente sempre tinha na sala de cinema lá de onde eu morava, todo fim de semana eu estava no cinema. E isso despertou, ainda muito jovem, muito cedo, o gosto pela sétima arte. E quando cheguei na adolescência, aquele gostar ficou mais sério, aquele namoro virou um compromisso mais assim, forte, efetivo. Mais efetivo. E aí eu comecei a me interessar mais tecnicamente, a ler sobre, a estudar como é que os filmes são feitos, entender mais da mecânica de tudo isso. Que bacana. E você, bom, além de comentarista, de crítico, de cinema, perdão, você já chegou a atuar também, né, em produções por aí. Conta pra gente sobre essa O meu irmão Douglas, ele é um cineasta, ele produz documentários e eu o auxiliei em alguns trabalhos, mais especificamente no filme sobre o crítico literário Wilson Martins, aqui de Curitiba, que faleceu em 2010. Nós já havíamos começado um trabalho, esse trabalho levou 10 anos para ser feito. Nós começamos ele em 2002 e ele foi concluído em 2012. Nossa! Foi quase que inteiro bancado por nós. Tivemos um aporte externo já na fase final da produção que nos possibilitou finalizar e se chama Wilson Martins, A Consciência da Crítica. Está disponível para download no site da produtora do meu irmão, atrincafilmes.com.br, quem quiser conferir. E ele faz parte da programação regular do Canal Brasil, daquele outro canal que pertence ao governo, que é o NRB. NBR. Então, não é tão difícil, mas na internet é um filme que está disponível já para quem quiser conferir, o download é liberado, não há problema. Que bacana, a gente passou algumas imagens então aí, daí você pode procurar mais tarde no site então, para conferir um pouquinho mais. Marden, efetivamente como crítico de cinema, quando é que você começou com isso? Porque você, além da profissão de jornalista, como eu falei no início do programa, trabalha no Tribunal Regional Eleitoral aqui, você anda em paralelo, né, com as duas atividades aí. E é uma atividade que até começou um pouco antes da minha atividade no tribunal. Esse ano agora de 2015 eu completo 30 anos
como servidor público da Justiça Eleitoral, Aham. mas o meu trabalho como crítico, por assim dizer, teve início em 1983, já são 32 anos. E começou... O ano que eu nasci, hein? Vamos revelar. E começou por conta de um desafio lançado por um amigo meu, o Kenard, que na época era editor de cultura de um jornal lá em Teresina, o Jornal da Manhã. Aham. Eu costumava me reunir com meus amigos na gráfica de um grande amigo meu, o Ramsés, e sempre falávamos de tudo, e da minha parte eu sempre falava muito de cinema. E um certo dia estava lá na gráfica do professor Ramos e eu comecei a falar do Império Contra-Ataca, que iria estrear em Teresina, e eu já tinha visto numa viagem que eu fiz aos Estados Unidos na época, e eu comecei a falar do filme, falar. E aí o Kenard disse assim, você colocaria tudo isso que você acabou de falar sobre o filme no papel, escreve um texto sobre isso que você acabou de falar aqui pra gente. Aí eu disse assim, por quê? Aí eu disse, olha, se você me entregar esse texto até depois de amanhã, isso era uma terça-feira, ele me deu o prazo até quinta, se você me entregar esse texto até quinta-feira, eu publico no Caderno de Cultura do próximo domingo. Olha só Aí que eu disse assim, legal. mas quanto eu tenho que escrever? 3 laudas, Caramba. 3 páginas, né? Caramba, aham. E aí eu sentei ali mesmo na máquina de escrever, comecei a escrever, terminei no escritório do meu pai, que tinha uma máquina de escrever, eu terminei o texto lá, entreguei, ele publicou e começou aí. Meu primeiro ali texto começou. foi um texto de página inteira sobre o Império Contra-Ataca. Olha só, e começou bem então, né, Marne? Marne, eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre a atuação do Marden no cinema e também na participação dele que ele tem num programa de rádio aqui de Curitiba. É um minutinho só, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está conversando aqui no programa sobre o cinema. E falando comigo num bate-papo gostoso, aqui eu estou recebendo hoje o Marden Machado, que é crítico de cinema e fala muito bem aí, com muita propriedade sobre filmes, lançamentos e tudo mais, né? Marden atuou também já no mercado, né? Obrigado pela presença mais uma vez. Marden, me diga uma coisa, você, antes da gente entrar no intervalo comercial, eu falei sobre a sua atuação enquanto crítico no programa de rádio, que é o Light News, da Maria Rafá, que inclusive a gente entrevistou há alguns dias também aqui no programa. Lá você também conta com os colegas lá, né, para discutir os filmes lá no programa. Esse é um programa que já vai completar agora 12 anos que está no ar. Começou na antiga Rádio Rock, tinha o nome de 96 minutos. Na época que a frequência era 96.3, e aí essa frequência passou a ser da Band News, e a Rádio Rock passou para uma outra frequência, a 91, aí passou a ser o 91 minutos, aí até que a Rádio Rock saiu do ar, mudou de estrutura, e o programa migrou para a Transamérica Light, e onde está agora há quase 4 anos com o nome de Light News, mas essencialmente é o mesmo programa que foi lançado lá em 2003 pelo José Ville com Vladimir Nascimento. O Zé Ville e o Vladimir saíram do programa por conta de outros compromissos profissionais, pouco mais de 1 ano depois, e desde então o programa é ancorado pela Maria Rafart, e desde o começo eu sou da turma antiga do programa, não só eu, como a Maria Rafart, como o Marcos Meia, estamos lá desde o início do programa, cada um na sua área, e o meu dia sempre foi às sextas-feiras. E como cinema é algo que é sempre bom de conversar, aos poucos a gente vai trazendo outras pessoas para bater esse papo com a gente lá. Veio primeiro o Paulo Biscaia e mais recentemente o Luiz Gustavo Vilela, que participam comigo às sextas-feiras. Legal. O Light News, para quem acompanha, eu sou um deles, por exemplo, mas existe um tema a cada semana, por exemplo, essa semana é manchas. Manchas. E vocês também envolvem o cinema nesse sentido, né? A gente hoje, por exemplo, o tema de mancha, a gente falou de manchas nas carreiras de atores, atrizes e diretores, aquela pisada em falso, aquela a pisada na bola de algum papel, aquela barbeiragem na carreira desses
astros e estrelas. Aham. Bom, e lá você também fala, você já anuncia também as estreias, né, Marden, para o final de semana, de repente, ou para a semana seguinte. Eu sempre tive uma curiosidade, só te interrompendo mais um pouquinho, como é que você faz para ver esses filmes com antecedência? As produtoras, as distribuidoras, elas promovem antecipadamente as cabines de imprensa. São sessões especiais que são exibidas em média uma semana antes da estreia do filme para jornalistas. Aqui em Curitiba, elas acontecem sempre pela manhã. Por exemplo, os filmes que estão estreando essa semana, alguns deles a gente já assistiu 2 semanas atrás. E nessas cabines, elas acontecem, como eu já disse, pela manhã, numa sala de cinema normal, mas é exibida apenas para um grupo pequeno de jornalistas de jornal, de TV, de rádio, que cobrem essa área. A área, e você bate o cartão lá sempre. Sim, então, a gente já procura acompanhar todas as cabines, só quando tem algum outro compromisso que choca o horário, aí, infelizmente, daí não dá para possível. comparecer. Mas a maioria eu compareço. Marden, você tem uma publicação bem recente no teu Facebook, nas suas redes sociais, com relação que você diz que 2015 fecha, o janeiro de 2015 já com um filme aí que vai marcar o ano inteiro, que é o filme Birdman. Birdman, perdão. E de um espanhol, né? Por que você diz isso sobre esse filme? Esse é o novo trabalho do Alejandro González Iñárritu, que dirigiu antes Amores Brutos, 21 Gramas, Babel, que é um diretor mexicano muito bom dessa nova geração do cinema mexicano, junto com Alfonso Cuarón e com Guillermo del Toro. E é um filme vigoroso, um filme intenso, um filme que tem como temática a metalinguagem. Ele fala do cinema, do teatro, do trabalho do ator, tudo misturado e usando a própria linguagem desse meio para falar sobre isso. É a história de um ator que fez muito sucesso no passado no papel de um super-herói. Daí cria uma identificação muito forte com Michael Keaton, que faz esse papel. No filme, ele fez 3 filmes do Birdman, que é um super-herói mascarado. E recusou-se a fazer o 4º filme e agora tenta dar a volta por cima num papel sério. Ele quer ser respeitado como um ator sério. Mais ou menos da mesma forma que aconteceu com o próprio Michael Keaton na vida real. Ele fez os 2 primeiros filmes da antiga série do Batman, dirigido pelo Tim Burton. Depois abandonou a série e desde então tenta voltar a ser respeitado, se desvincular daquela imagem de herói mascarado que marcou a carreira dele no passado. E esse filme está disponível esse já filme nas salas? Já está em cartaz nos cinemas, deve seguramente ficar em cartaz até o final de fevereiro, porque ele recebeu muitas indicações ao Oscar, então provavelmente vai ficar pelo menos 4 semanas, pouco mais do que isso em cartaz, até pelo menos a entrega dos prêmios. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa edição do Oscar também. Bom, se você quer saber críticas aí sobre filmes, lançamentos, como o Marden falou agora, mais antigos também, o Marden tem um canal no YouTube que é facinho de achar, lá é Cine Marden, né? Marden que está lá. E, por exemplo, nós temos umas imagens aqui agora de uma dessas gravações, essa é a vinheta de abertura aí desse programa aí do Marden na internet. E nessa edição ele fala sobre o filme De Volta para o Futuro, né, Marden? Lá, então, que está completando 30 anos esse ano. Justamente. Não, e além disso, 2015 é o ano do futuro de Volta para o Futuro. Ah, é mesmo? Olha só que bacana. Então, tá bem condizente aí, então, com a atualidade aqui. Ó, você está vendo algumas imagens, então? Essa é a abertura do De Volta para o Futuro 2, que é justamente ele chegando no ano de 2015. Olha só, é verdade, é verdade. Ó, 21 de outubro de 2015. De 2015. Gente, que bacana. Agora que eu me atentei a isso, realmente a gente assiste ao filme, mas não presta atenção nesses detalhes. Aí realmente é o ano do futuro. E aí tá o Marden, então, gravando. E onde que você grava, Marden? Na minha sala. Aí é na minha casa, a minha estante de filmes. Poxa vida, bem servida aí, Marden. Não impressa, né? Não. Muito bem. Marden, eu vou te pedir licença mais uma vez para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Cine Marden, que é esse guia aqui de cinema que o Marden lançou há pouco tempo também. E vamos falar também sobre o site, onde ele disponibiliza também muito conteúdo aí sobre cinema. É um minutinho só, a gente já volta. Olá,
Olá, estamos de volta com o Voz e hoje falando sobre cinema. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Marden Machado, que é crítico de cinema, além de ocupar um cargo aí na área da comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Marden, obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer meu. Bom, antes do intervalo comercial, eu falava sobre o seu canal do YouTube. Nós mostramos ali o filme De Volta para o Futuro, que você muito bem colocou ali, que eles chegam em 2015, que é onde nós estamos agora. Hoje, né? Está um pouco diferente o futuro. Um pouco diferente do que eles imaginaram lá atrás, né? Falta aí. Se bem que prometeram para esse ano o tênis com cadastro automático. Ah, quem sabe? Ainda tem 9 meses, 11 meses aí pela frente. A pranchinha voadora, o skate voador, talvez espere um pouquinho, o casaco auto-secável e ajustável, acho que isso vai levar um tempo ainda. E os carros voadores não chegaram também. Talvez um pouco mais ainda de tempo, né, Marden? Bom, a gente falou também do seu site. A gente separou algumas imagens aí, Marden, que você publica também muito conteúdo lá, Todo dia eu comento um filme. Ó, por exemplo, lá a gente está vendo lá, e são filmes da atualidade, lançamentos, e também você relembra, né? São filmes, por exemplo, Carros Usados é de 1980, Amantes Secretos Amantes Eternos é de 2013, Videodrome é de 85, então... Isso o alterna Coco Chanel bastante. e Hugo Stravinsky é de 2011 ou 2012, então vai variando. Isso vai de acordo com o que você acha que deve falar no Sim, momento? São filmes que eu gosto, filmes que eu vi, achei interessante. Ou review agora. E decidiu falar. Muito bem, voltando para cá, eu gostaria de mostrar agora, gente, o guia, o Cinemarden, que foi lançado recentemente, final do ano passado, em dezembro, né, Marden? Sim. Em que você também fala sobre filme, logicamente, e tem muito filme aqui, né? Quantos? Tem 208, até a brincadeira com o nome, com o subtítulo, né, um guia possível de filmes. Justo. É porque os outros guias que existem no mercado, todos vêm com 1.000, 2.000, 5.000, tem um até com 20.000 filmes indicados. Ali. E são guias que são impossíveis no final das contas, porque você não vai conseguir ver todos eles. Assistir tudo. E aí quando você, é mais ou menos como ir no buffet, tem tanta oferta de comida na mesa, das duas, ou você come de tudo e sai estufado, ou você não sabe o que comer. Uhum. Então, a minha proposta foi bem mais modesta. Eu tenho uma média de um filme e meio por dia, é o que eu costumo ver. Uhum. Então, a minha média anual gira em torno de 450, 500 filmes por ano que eu costumo assistir. Mas eu sei mas isso, eu gosto disso, eu falo sobre isso, então é quase que uma obrigação profissional. Sim. Uhum. Apesar de ser algo que eu gosto muito. Mas para uma pessoa comum se habituar ou se disciplinar a ver um filme por dia, eu reconheço que é complicado. Mas 4 por semana é bem possível. É uma média boa. É uma média boa. Durante a semana ele pode ver um. No sábado e domingo, que tem mais tempo normalmente, ele pode ver 2 ou 3. Então, ele tem condições de manter uma média de 4 filmes por semana. Daí a quantidade de filmes, 208. 208 são seria 52 semanas no ano, vezes 4 filmes por semana, 208. É plenamente possível se alguém quiser seguir todas as dicas. E elas estão ordenadas de maneira bem aleatória e tudo misturado até para não cansar. Se ele quiser seguir na ordem, ele não vai se cansar, porque um filme é diferente do outro, gênero, época, nacionalidade, então vai ser bem prazeroso, bem divertido, para quem quiser se aventurar por aí. Muito bem. Marden, eu queria falar com você um pouquinho agora com relação ao Oscar. A gente está chegando aí a mais uma edição. Com relação, vamos tentar fazer um parâmetro entre a produção mundial, de repente a norte-americana, eu acredito que seja o carro-chefe, você me corrija se eu estiver errado. E com relação também à produção brasileira, você acha que assim os brasileiros, seja atuando como roteirista, como ator, como diretor, têm ganhado um espaço maior em produções que concorrem a esse prêmio, que é o maior, né, do cinema? Não só no Oscar, por exemplo, nós tínhamos um filme muito bom, que foi o filme brasileiro indicado a concorrer à categoria de melhor filme estrangeiro. Não ficou entre os 5 finalistas, né? Uhum. Mas é um filme indiscutivelmente de grande qualidade, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Isso. Mas de uns tempos para cá, a produção brasileira tem se destacado em vários outros festivais pelo mundo e também principalmente dentro do Brasil. Há, claro, uma maior predileção por comédias, invariavelmente.
Boa parte das comédias feitas aqui no Brasil consegue uma boa bilheteria. O público brasileiro não é de hoje, é de há bastante tempo, gosta de comédias, mas é um mercado que hoje tem uma produção muito boa em termos quantitativos. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma produção cinematográfica anual maior do que a Itália, maior do que a França, maior do que a Espanha. O problema é que muitos desses filmes que são produzidos não chegam ao grande público. Aí já é um problema que envolve distribuição desses filmes. Então, os festivais terminam funcionando como um bom canal de exposição desses filmes. Né? E se eles são bem recebidos nos festivais, há uma facilidade maior para que ele seja comercializado e, consequentemente, exibido. Mas o Brasil tem produzido uma média de 100, 100 e poucos longas por ano, o que é uma quantidade bem expressiva. Se você compara com o mercado americano ou o mercado chinês ou o mercado indiano, que são os 3 maiores produtores de audiovisual no mundo e produzem em média 400, 500 filmes por ano, o Brasil não está tão distante assim. Claro, tem uma produção mais modesta, mas uma produção que está no mesmo nível de vários países europeus, por exemplo. Entendi. E no continente americano, com exceção dos Estados Unidos, é um dos que mais produz mais do que o Canadá, produz tanto quanto o México, produz muito mais do que a Argentina. A Argentina tem tido mais facilidade de escoar essa produção e de encontrar seu público, algo que o Brasil ainda acerta e erra em muitos casos, mas a gente percebe, nos últimos anos principalmente, um crescimento bem expressivo, não só na quantidade de produção, como na qualidade dessa produção. Que bom. Martin, rapidamente, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas para o Oscar agora, essa edição, qual é o seu palpite aí para ganhar de melhor filme? Olha, tudo conspira a favor de Boyhood, da infância à juventude. É um filme que reúne muitas qualidades que são muito caras à indústria. Ainda tem um fator que pesa muito a favor dele. Ele é um projeto experimental que foi feito ao longo de 12 anos, acompanhando o crescimento de um garoto dos 6 aos 18 anos. Então é o tipo de coisa que a academia sempre vê com bons olhos, né? Então é o grande favorito ao Oscar desse ano, Boyhood, que voltou a cartaz nos cinemas por conta das indicações e chega às locadoras já agora em março. Tá certo. Marden, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito pela sua presença aí, por da minha parte. Falar mais pra gente sobre cinema também. E para você que quer saber mais conteúdo aí relacionado ao cinema, fica de olho então no cinemarden.com.br, no YouTube, na internet também e no Facebook. Obrigado mais uma vez, Marden. Obrigado a você. E para você que está nos acompanhando, continua aí do outro lado da telinha, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já volta falando sobre o mercado independente de cinema, em especial aqui em Curitiba. Não saia daí.